Boa noite, então. Hoje começa a primeira sessão de tirar dúvidas do nosso módulo de nutrição. A gente vai começar aqui com o sistema digestório, tá? Conforme o pessoal for entrando, a gente vai pegando eventuais novas dúvidas, tá? Então, vamos pela primeira aqui, tem um monte de dúvida no formulário. A primeira delas é o que seria líquido intersticial e o que é sistema linfático, né? Então, vamos lá. Ó. Líquido intersticial é uma coisa... Lembra, isso aí vocês devem ter visto lá em biologia celular. As células não ficam, quando elas estão justapostas, elas não têm atrito entre elas, né? Você tem aí um líquido que fica entre essas células. Então, esse é o chamado líquido intersticial. A gente não enxerga muito aqui, porque, obviamente, as células que a gente tem contato é célula de epitélio, né? Célula de epitélio, elas tendem a ser mais justapostas, tem mais junções oclusivas, mais desmossomos e tudo mais, né? Então, mas células de tecidos conjuntivos, células de tecidos conectivos, elas tendem a ser mais frouxas e o espaço entre elas é preenchido por um líquido. Esse é o líquido intersticial, certo? O sistema linfático é uma parte do sistema ele é mais ou menos sistema imunológico, mais ou menos parte do sistema circulatório, porque ele tem conexão com os dois aí, tá? Então, quando você vai fazer, por exemplo, drenagem linfática, né? Você vai fazer drenagem linfática, o que acontece? Você pega toda essa quantidade enorme de líquido intersticial que está... Então, vira e mexe, a gente, quando começa a reter muito líquido, come muito sal, ou fica muito tempo em pé, a gente acaba ficando inchado, não é? As pernas ficam inchadas, o pé fica inchado, mulher na época próximo da menstruação fica com o corpo mais inchado, né? Então, isso aí é líquido, que quando você está com uma pressão osmótica muito baixa, muito baixa, você tende esse líquido, a água do sangue tende a extravasar para o líquido intersticial, e é por isso que você fica inchada, tá certo? O jeito de drenar isso, essa água dificilmente ela volta para a corrente sanguínea passando pela parede do vaso. Então você tem todo um sistema de vasos, um sistema linfático, que drena esse líquido intersticial e ele tem uma comunicação direta também com parte do sistema circulatório e devolve esse líquido para a corrente sanguínea. Por isso que quando as pessoas fazem drenagem linfática, a tendência é que faça mais xixi. Por quê? Você aumenta a quantidade de água no sangue, o rim filtra mais e excreta mais urina, tá bom? O sistema linfático também tem a ver com a parte do sistema imunológico, principalmente com a parte de transporte de alguns tipos de células brancas do sangue, tá certo? E de macrófagos para atingir diferentes regiões do corpo e principalmente para atingir linfonodos, né? Então, quando você está com dor de garganta, que você fica com a amígdala aqui inchada, ou quando você está com alguma inflamação no braço que incha uma íngua, né? O pessoal chama de íngua, né? Aqui debaixo do braço. Se for nas pernas, aparece uma íngua na virilha. Esses são os chamados linfonodos, que são os lugares aonde não cabe sistema imunológico nessa disciplina. Em algum momento ainda vou fazer caber, mas ainda não consegui fazer essa mágica. Mas como é que funciona mais ou menos a parte de sistema imunológico? Quando um micro-organismo entra no seu organismo, né, o que vai acontecer é que ele vai ser fagocitado ali pelos macrófagos, né? Já chego lá, Nilson. Vai ser ali fagocitado ali pelos macrófagos, tá certo? E os restos dele, os pedaços dele, vão ser levados até os linfonodos, que é onde estão as células de memória para a produção de anticorpos, tá?
Quando essas células, a gente chama de células apresentadoras de antígeno. Elas pegam, então, o invasor ali e apresentam, ó, isso aqui é o que invadiu o nosso corpo neste momento. Sabemos produzir anticorpos contra ele? E sim, automaticamente as células de memória para aquele anticorpo se multiplicam muito e você começa uma alta produção de anticorpos. Se não, você tem aí uma coisa que chama sistema HLA, que é um sistema para a produção de anticorpos no organismo humano, tá bom? Que tem várias combinações. Um dia eu vou ver, quem sabe até o fim do semestre eu consigo fazer uma, mas é muito difícil. Bom, tudo bem, vou tentar em algum momento, tá? Que são as diferentes combinações possíveis dos anticorpos. Alguma delas vai ser responsável para ligar ali naqueles pedaços daquele microorganismo. E aí você vai ter uma célula de memória. Por isso, quando você é infectado a primeira vez, demora mais a sua resposta imunológica. Num segundo momento, você guarda nos linfonodos essas células de memória. Quando você apresenta o antígeno para elas, elas rapidamente se multiplicam, aumentam em número muito rapidamente, e isso acaba por inflamar, inchar o tamanho dos gânglios, tá certo? Por isso que parece que você está com o gânglio inchado. Mas, na verdade, você teve um aumento, uma proliferação das células para produzir mais anticorpos. E aí você tem a produção mais exacerbada, tá bom? Esses anticorpos e essas células apresentadoras de antígeno, elas usam principalmente os canais linfáticos para distribuir e chegar nos linfonodos, tá bem? Então, mais ou menos por aí. Nilson, que tampões você está falando, Nilson? Não? Foi no banheiro. Vamos seguir aqui, depois a gente volta. Ah, tá sem microfone. Sistema digestório. Ó, Nilson, lembra o seguinte, ó. Quando a gente estava falando lá na parte de... Ah, tá no ônibus. Oh, meu Deus. Quando a gente está falando na parte de corpo humano, lembra que a tendência do corpo é sempre manter uma homeostase ótima de funcionamento. Tá certo? Então, o que, que vai acontecer? Ao longo do seu sistema digestório, você tem. Pode levar, filho. Estou falando em silêncio, minha filha entrou aqui carregando a cadeira assim. Dentro do seu corpo, você tem, então, uma série do sistema digestório, uma série de diferentes ambientes que vão funcionar em diferentes tipos de pH, tá certo? Então, veja, a boca a gente tem um pH mais ou menos neutro, no estômago a gente tem um pH extremamente ácido, no intestino a gente já tem um pH mais próximo do básico, que ele vai chegando ali perto do 8, tá certo? Então, o que, que vai acontecer? Esses diferentes pHs ao longo do seu sistema digestório, eles têm aí o seu ótimo de funcionamento, que é o melhor que aquelas enzimas vão funcionar. Só que pH é uma coisa que muda muito rapidamente, tá certo? Você jogou um pouquinho ali de H+, ou você jogou alguma coisa que reage e tire o H+, esse pH baixa ou sobe muito facilmente, né? E aí você tem a produção de uma série de líquidos que funcionam como tampões mesmo, tampões de substâncias químicas, aquelas que fazem a tamponagem e seguram o pH por longas, grandes variações da concentração de H+, em uma certa faixa, tá certo? Então, por exemplo, quando você começa a comer no seu estômago, o pH é próximo de 2. Quando você começa a comer um monte de proteína, a proteína tem ali, na hora da digestão, da quebra da proteína em peptídeos ou em aminoácidos, isso tende a ir neutralizando o pH. Ou seja, se você comer um churrascão, a ideia é que em pouco tempo o pH do estômago, se fosse normal, só a reação do ácido gástrico com a carne, esse pH ia se neutralizando. Só que veja, o suco a pepsina funciona em pH baixo, em pH 2. Então, o que, que o seu corpo faz? Ele produz uma substância ali, que é uma substância tampão, ela faz a tamponagem do suco gástrico,
E por mais que você comece a digerir, a quebrar essas proteínas em peptídeos e em aminoácidos, você tem só um pouquinho do levantamento desse pH. Ele não sobe como deveria se você não tivesse o tampão, tá certo? A mesma coisa acontece no intestino e por aí vai. Beleza? Bom, vamos seguindo. Quando comemos em excesso, se não for uma molécula que pode ser estocada, como por exemplo a glicose é guardada, então a molécula será digerida, mas não absorvida e eliminada. Ó, vamos lá. Em geral, esse tipo de metabolismo de proteína, de moléculas difíceis, né? Porque veja, a gente tem 4 grandes macromoléculas. Glicose a gente armazena na forma de uh, glicogênio, mas se você tiver muito glicogênio, essa glicose é convertida em gordura. Por isso que a gente come muito doce e não fica com energia de sobra para gastar correndo. Você fica o quê? Gordo, pançudo, tá bom? Então, o que vai acontecer é que essas moléculas, uma vez absorvidas, elas não são jogadas fora. Não são jogadas fora, elas são convertidas. É muita glicose, vai ser armazenada em célula adiposa. Você tem todo um processo de transformação disso. É muita gordura, vai ser armazenado, né? Agora, proteína dificilmente você não tem, vai me dizer que você não tem como armazenar proteína. Você basicamente é proteína, tá certo? Tudo no seu corpo funciona à base de proteína. Aminoácido é consumido a rodo na sua vida. E ácido nucleico também. Você sempre tem uma célula sendo dividida. Você sempre precisa de um nucleotídeo para fazer uma nova molécula de DNA. Tá bom? Então, agora, uma outra coisa pode acontecer e acontece todos os dias. Quando você se alimenta, nem tudo o que é digerido é absorvido. Você tem aquela superfície de contato monstruosa no intestino e tudo mais. Isso não garante que 100% dos nutrientes são absorvidos. Tanto que as bactérias que vivem no intestino grosso vão se alimentar de restos de alimentos digeridos e não absorvidos. Tá certo? Ainda assim, parte do alimento que é eliminado na forma de fezes contém matéria orgânica digerida e não absorvida. Nenhum sistema funciona 100%. Tá bom? Beleza. Próxima dúvida. Por que, quando estamos com fome, o nosso estômago ronca? Tudo bem. É a tal da motilidade gástrica, tá? Que a gente falou lá. Quando você vai se o ser humano, ele é um organismo de hábitos, tá certo? Você se habitua. Se você, por exemplo, acorda por muito tempo às 7 da manhã, mesmo que amanhã seja sábado, você tende a dar aquela acordadinha às 7 da manhã, não tem? Você pode virar para o lado e dormir de novo. Às 7 da manhã você vai dar aquela assim, né? Não, hoje é sábado. Pum, aí você vira e dorme de novo, certo? Então o que vai acontecer? O seu corpo também está acostumado com horários em que você se alimenta. Nesses horários, o que costuma acontecer é que você tem ali a secreção, a liberação de secretina, tá certo? E o que a secretina vai fazer quando ela cai na corrente sanguínea, ela vai estimular, vai fazer ali um estímulo que vai aumentar a quantidade de suco gástrico que está sendo produzida, porque já está na hora de você comer, seu corpo já está preparando para isso, e ela vai aumentar a motilidade do estômago. Então, ao mesmo tempo que você vai botando um suco gástrico ali e o estômago começa a se movimentar, mesmo sem nada lá dentro ainda, você está jogando esse líquido para lá e para cá e você faz esses barulhos. Eventuais gases que estejam ali dentro ainda, começa a fazer o blulululu,
E por aí vai, e você tem então seu famoso estômago roncando, tá certo? Isso você também consegue mais ou menos fazer. Óbvio que você não vai, é difícil você fazer o estômago roncar a hora que você quer, mas você consegue automaticamente fazer isso só de pensar. Quer fazer um teste? Sei que agora é hora de janta, não sei se todo mundo já jantou. O Nilson não, coitado, tá no ônibus ainda. Mas, Nilson, você que tá no ônibus aí, pensa aí, meu amigo. Você vai chegar na sua casa, vai ter aquele cachorro quente no pãozinho de cachorro quente macio, assim, ó, você bota na boca, ele derrete assim, aquele pãozinho, sabe? Aquela salsichinha com molho, delícia, um purezinho, batata palha por cima, um copão de coca, aquele que quando você tá tão gelada que você bebe, dói atrás do olho, assim, sabe? Você tem até aquela cara assim, ó. É essa aí, meu amigo. Pensa que vai ter isso na sua casa. Aposto que a sua boca. A minha encheu. Sua boca encheu de água e você já está pensando agora que eu estou te estimulando a comer um cachorro quente. Tá certo? Então o que, que vai acontecer aqui? Ah lá, certeza. Tirando a Carol que queria salsicha vegetariana, quem não é vegetariana aqui aposto que salivou com a gente. Tá bom? Por quê? Esses estímulos, eles também vão preparando o seu corpo para comer, né? Então você já tem aí o estômago mais ou menos se animando, a boca, que é o primeiro lugar que vai receber o alimento, já começa a produzir mais saliva, porque esse alimento vai ser misturado com a saliva para dar para ele ficar mais molinho, para você ter uma maior mobilidade desse alimento, para ficar mais fácil de deglutir, tá certo? Então tudo isso são preparações. Fica salivando muito aí, daqui a pouco você vai estar no busão aí, alguém vai falar assim, ô meu amigo, toma aqui, come uma Ruffles aqui, porque você tá com muita fome. Tá bom? Vamos lá, próxima dúvida aqui, pessoal. Ó, quanto tempo demora uma digestão completa, desde a ingestão até a dessecação? Mais ou menos 24 horas, tá bom? Tem completa de tudo o que você comeu, tá certo? Tem, obviamente, alimentos que vão passar mais rapidamente pelo trato digestivo, né? Um exemplo, come milho no almoço. Você vai ver se você não conversa com ele à noite, na hora que você for no banheiro, tá certo? Tem aquele famoso te vejo amanhã, né? Mas o que, que vai acontecer? Para você digerir tudo o que teve ali, então levando em consideração alimentos ricos em carboidratos, ricos em proteínas e ricos em gordura, aí você vai ter mais ou menos umas 24 horas de tempo para esse alimento, para todo o alimento entrar pela boca e sair lá na hora da defecação, tá certo? Sim, Nilson, celulose entra na parte das fibras vegetais, tá certo? Fibra vegetal, embora a celulose também seja feita de glicose, tá certo? O que é diferente ali é o tipo de ligação. A glicose é uma cadeia linear, então uma grudadinha na outra, e a celulose é uma cadeia entrelaçada. Então, o que acontece é que as nossas enzimas que quebram ali as ligações glicosídicas não conseguem, ou conseguem muito pouco acesso a elas, ela passa mais ou menos intacta, né? Lembra que proteína funciona no esquema chave e fechadura. Encaixou, ela funciona. Não encaixou, ela não funciona. Como você tem, então, na celulose, tudo isso muito intrincado, muito em forma de rede, a enzima não encaixa, não corta. O papel da fibra celulósica, então, fibra vegetal na alimentação humana, está diretamente relacionado com retenção de água nas fezes, né? E aí facilita, então, o trânsito intestinal. Lembra o que eu falo lá na aula? O intestino grosso reabsorve íons, vitaminas que são produzidas pela flora intestinal e água. Basicamente é isso, né? Por que, que quando a pessoa tem muita dificuldade de ir no banheiro, né, que a gente chama de ressecada e tudo mais, você fala, come fibra vegetal, porque a fibra ajuda a reter água nas fezes e isso facilita o processo de eliminação dela, tá bom? Mas não que isso vá trazer para você algum benefício em termos de nutrientes. Então, vai facilitar a sua vida no fim desse processo aí, que vão combinar que ninguém merece ficar passando aperto nessa hora, né? Muito bem.
Dúvida 5. Não entendi essa parte da saliva agir por 1 hora. Leva 1 hora para o bolo que engolimos chegar no estômago? Não. Segundos. Segundos. Coisa de 15. Comeu, chegou. Tá certo? O que vai acontecer é que o 1 hora ali é que você não tem saliva só. Então, pensa, se a gente tem um bolo alimentar, você não tem saliva só por cima, tá certo? Conforme você mastigou, empurra com a língua para lá, joga com a língua para cá, sei o que, sei o que, você vai fazendo uma massa que tem saliva em torno dela, dentro dela inteirinho, intrincado em todo esse bolo que você mastigou. Então, até o suco gástrico ter contato com toda a área onde tem saliva, demora mais ou menos aí 1 hora para você eliminar toda ela. O que cai em contato imediatamente, é inutilizada, tá certo? Mas você tem um monte de saliva, né? A amilase salivar, você tem ela aí um monte intrincada em vários pedaços aí, ou em muitas partes do bolo que você acabou de comer, tá certo? Próxima dúvida. Como o organismo sabe a hora que chegou a hora de parar de comer? Dois possíveis mecanismos. O primeiro deles, e o mais comum, tá certo? É quando você, quando você começa a comer, lembra, inicialmente, então, esse não é uma retroalimentação negativa, não, Nilson. É um estímulo mesmo. Quer ver como é que vai funcionar? É assim: quando você começa a comer, o alimento passa pela boca, esôfago, cai no estômago. No estômago, você começa a misturar esse alimento com o suco gástrico e vai produzir aí o quimo, né? Aquela mistura ali que é o que você acabou de comer. Até essa mistura do quimo começar a passar para o intestino, isso vai levar mais ou menos aí uns 20 minutos. Aí você tem uma boa mistura do suco gástrico, tá bem líquidozinho e tudo mais. O quimo é ácido. No momento em que essa substância ácida entra no intestino delgado, ali na região do duodeno, né? Isso vai estimular o seu organismo a liberar um hormônio chamado colecistoquinina. E esse hormônio faz duas coisas. Primeiro, ele vai atuar lá na parede da vesícula biliar e vai contrair ela, jogando a bile para cair, que estava armazenada ali, para cair na entrada do intestino delgado, e isso vai fazer com que ele se misture ali. O outro papel da colecistoquinina é justamente te fornecer uma sensação de saciedade. Então, ao mesmo tempo que ela estimula uma coisa, ela também já vai te falar assim, né, lá pro cérebro, ó, já tem comida chegando aqui no intestino, pode sossegar aí com a sua fome, tá? Então, essa é a primeira possibilidade que você tem de sentir aí, acabar com a fome, né? A outra é quando literalmente você está empanturrado naquele rodízio de pizza, certo? Bom, vai para rodízio de pizza, você não vai lá sem fome, tá certo? Você vai no rodízio de pizza com fome. Como é que você faz para ficar com fome? Bobear, você não almoçou, né? Para chegar lá, fazer o dinheiro valer, certo? Aí o cara vai passar calabresa, frango catupiry, marguerita, portuguesa. Você vai falando sim, 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 sim. E aí, nos primeiros 17 minutos, você já comeu mais do que você teria comido na sua vida inteira. Correto? E aí o seu estômago começa a dilatar. Ele estufa, ele literalmente infla, tá certo? De tanta comida que tem ali dentro. Essa sensação de inchaço do estômago também sinaliza para o cérebro que está na hora de parar de comer.
Você tem ali receptores de distensão e eles vão informar o bonitão lá, ó, para de comer aí, não cabe mais não. Você não para, tá certo? Você não come só 20 minutos no rodízio de pizza, mas você poderia parar. Mas é que você vai fazer o seu dinheiro valer, né? Então você vai comer até amanhã. É assim que funciona. Eu já fui muito rodízio de pizza na minha vida, né? Então, tá. Aí, mas a partir daí, você não come mais porque você está com fome. Você come porque você está querendo fazer o dinheiro valer a pena, que, né? O real não tá valendo nada mesmo, pelo menos vamos fazer ele valer alguma coisa. 7. Esses ácidos gástricos podem corroer o estômago, mesmo tendo um muco de proteção. Já ouviram falar de gastrite? Tcharam! É isso, né? Quando você não tem, tem dois tipos, né? Obviamente você tem ali aquele tipo de úlcera que é causado por uma bactéria, pylorus, como é que é? Para lá, esqueci o nome dela, mas é um tipo de úlcera que é causado por uma infecção de bactérias que tem ali, mas em geral, o que pode acontecer é que quando você fica passando, às vezes, é essa aí, Helicobacter pylori, essa mesmo, né? Quando você passa longos períodos sem se alimentar, quando você é, come só coisas que são muito agressivas, por exemplo, quando você toma café em jejum e fica só no café a manhã inteira, só café, 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 daqui a pouco você tem azia. Eu sei, você não vai parar de tomar café, nem eu, mas você vai ter um pouco de azia, tá certo? Então, o que vai acontecer é que isso pode sim gerar pequenas feridas ou até inflamações ali que pode ser causada pelo suco gástrico, mesmo tendo muco de proteção, tá bom? Não é o normal, porque o normal não é também a gente ficar bebendo 5 litros de café, né? Evolutivamente a gente também não fica tantas horas, tanto tempo sem comer, né, sem ter nada no estômago e tudo mais, mas é por aí que a gente chega lá, tá bom? Mas pode sim. Slide tópico. Poderia explicar o tópico do slide 16? Vamos lá. Slide 16. Ah, tá bom. Ó, o slide 16 diz assim, o primeiro tópico aqui, ó. Alimentos ricos em carboidratos passam menos tempo no estômago, seguidos de alimentos ricos de proteínas e depois ricos de gordura. Então, aí vai falar que aumento de ácidos graxos no quimo, liberam colecistoquinina e desaceleram o esvaziamento do estômago. Isso aqui, pessoal, tem a ver diretamente com o começo da digestão dos macronutrientes que a gente comeu, tá certo? Glicose, açúcar, começa a digerir na boca. Então, já tem ali todo um processo. Entrou no estômago, você vai ter o pepsinogênio, que é ativado pelo ácido clorídrico e vai virar pepsina e vai digerir proteína. Então, pensa lá, você começou a comer. Qual está mais tempo sendo digerido? Carboidrato. Você já começou na boca, tá certo? Então, já está mais quebrado. Ele faz parte aí das primeiras levas que vão sendo soltas no quimo. Depois, proteína, já tem aí o aminoácidos, você já tem peptídeos menores que vão sendo. Gordura, até agora a gordura está intacta, tá certo? Então, ele dá preferência primeiro para o que já foi, mas começou a ser digerido, e depois vai para o que ainda não foi digerido, que é a hora da gordura. Beleza? E é isso que vai acontecer, por exemplo, quando você está sabadão, esse sábado quente, na hora do almoço, você faz aquela feijoada, você faz aquela pratada de feijoada, tá certo? Delícia. E aí o que vai acontecer? Você vai acabar seu almoço, sentar no sofá e falar: ai, você vai ter fome quando você enche o rabo de feijoada no sábado, desculpa o palavreado, você come até sair feijoada para a orelha no sábado, na hora do almoço, você vai ter fome quando? Vai me dizer que é 3 horas da tarde. É? Não é. Vai ter fome lá no fim do dia. Talvez você vai comer só porque tem que comer,
fome mesmo, talvez só no dia seguinte. Come um prato de macarrão. Não sei vocês. Se eu almoçar um prato de macarrão meio-dia, 2 horas eu quero comer alguma coisa. Tá certo? Tipo de alimentação, tempo de esvaziamento gástrico. Beleza? É assim que funciona. Isso está relacionado diretamente com o processo de digestão que começa nas diferentes partes aí do tubo gastrointestinal. Vamos lá, mais uma aqui. Professor, é nessas Oi. horas que a gente vê que o que manda não é a quantidade, né? Mas os nutrientes estão ali, né? Muda muito, muda muito. Em termos de saciedade, muda muito. Tá? Os movimentos do intestino são tão sutis que não sentimos? Depende. Normalmente, não sente mesmo. Já teve uma diarreia daquelas que você não consegue segurar? Contrai tão forte que você sente sim, tá bom? Você tem uma quantidade menor de receptores de tato no trato gastrointestinal, tá? Então, não é, por exemplo, como a pele, que você sente, tá certo? Qualquer toquezinho você sente. O trato gastrointestinal não é assim. Você tem alguns receptores de tato ali, de dor e tudo mais. Mas isso aí é para momentos de emergência, né? Então, por exemplo, se você comer aquele treco estragado, aí você vai ter uma contração tão forte para jogar esse negócio para fora, né? Se bobear, você sente até o caminho do intestino se apertando aí, né? Ah, subiu aqui, desceu, você sabe até onde está indo, né? Então, isso aí está diretamente relacionado com a urgência. Mas, normalmente, se você não comer nada estragado, nada assim, vamos tranquilamente que tudo vai sair sem você perceber, porque você tem mesmo a menor quantidade de terminações somáticas ali no trato gastrointestinal, beleza? Vamos lá, vamos lá. Como é gerado o movimento peristáltico no intestino? Ó, pessoal, a gente vai falar disso com bastante detalhe quando a gente entrar lá na parte do sistema nervoso, que a gente for falar de sistema nervoso autônomo, tá certo? Mas dá para a gente pincelar algumas coisas já. Lembra? Trato gastrointestinal tem musculatura lisa. Musculatura lisa só tem movimentação involuntária. Então, ela é toda inervada por nervos do sistema nervoso simpático, do sistema nervoso parasimpático. Quando você está com o sistema nervoso simpático ligado, que é um sistema que vai te deixar mais em alerta, né? É o sistema que a gente chama de sistema de luta ou fuga, né? Que é assim, tipo, você saiu correndo, vamos fazer uma viagem didática de biologia do corpo humano, nós vamos para um safari na África do Sul e eu vou jogar o Nilson lá perto dos leões, beleza? O que ele vai fazer nesse momento? Ele precisa que o corpo dele se prepare para duas coisas. Ou ele vai sair no braço com o leão, ou ele vai correr do leão. Ou ele morre brigando com o leão, ou ele morre porque o leão alcançou ele e comeu ele. Mas não tem jeito. Alguma coisa, certo? Mas você vai tentar. Então, o seu organismo começa a te preparar para isso. Se você está com o sistema simpático ativado, morre de qualquer jeito, né? Eu tenho um amigo que ele fala quando ele dá essa aula que você vai, né, é a luta, no mato ou morro. Eu corro pro mato ou eu fujo pro morro, porque não tem muito o que fazer contra o leão, tá certo? Mas o que vai acontecer ali? Esse tipo de estímulo ele vai diminuir os seus movimentos peristálticos. Não é hora de você parar para ir no banheiro, tá certo? É hora de você correr. Não tem, não é? Então, agora, quando o trote ali do Nilson passar, né? Mentira, viu, Nilson? Não vou fazer isso não. Então, a gente for no hotel lá na África do Sul, comer um almocinho, a gente for fazer aquela descansada após almoço, entra em ação o tal do sistema parasimpático. O que o sistema parasimpático vai fazer? É o que a gente chama de sistema que se liga na época de digestão ou repouso, né? Então, ele dá aquela relaxada, baixa o nosso alerta, ativa os movimentos peristálticos e, basicamente, você vai tendo um tubo, o seu intestino é um tubo,
Então, vamos supor que a comida tem que vir daqui para cá, você vai apertando, tá certo? E empurrando a comida para frente. Outra coisa que pode acontecer é que às vezes contrai no meio, contrai para lá, joga um pouco para cá, você vai dando uma separada, misturando melhor o bolo alimentar com o suco entérico também, com todas as enzimas que vêm ali do pâncreas, com a bile que vem do fígado e da vesícula biliar, certo? De modo que você vai misturar isso o mais eficientemente possível para você fazer a digestão química, a quebra das grandes moléculas em monômeros, e também para você ir revirando esse bolo para que você tenha contato também dessa parte mais interna do bolo alimentar com as pregas e justamente para isso poder gerar absorção e esse alimento ser absorvido da maneira mais eficiente possível, certo? Então, mais ou menos assim. Professor, a gente fica, tipo, sonolento depois que come porque começou esse processo de Opa, digestão? é Tá isso mesmo. gastando muita energia, concentrando? Não é que está gastando muita energia. O que acontece? Seu corpo tem momentos, tá certo? Quando você precisa, acabou de se alimentar, é natural que você então, vai começar a fazer um processo de digestão, você vai ter uma absorção grande de nutrientes no intestino, esses nutrientes vão passar ali para o líquido intersticial, para a corrente sanguínea. Óbvio que você precisa agora, então, deslocar maiores quantidades de sangue para a região do seu trato gastrointestinal, para você poder absorver e mover esses nutrientes de uma forma eficiente. Agora, isso não acontece no momento em que você está correndo, por exemplo. Onde que o sangue vai ser direcionado? Para a musculatura. Né? Então, são momentos opostos. Então, quando você acabou de comer, você precisa irrigar aqui. Por isso que te dá aquela sonolência. Não é hora de você acabar de comer e correr uma maratona. Né? Não é... Você pode? Você pode. Mas você vai ter o quê? Que a sua avó sempre falava para você. Menino, né? Todo mundo já ouviu isso da avó. Não pode almoçar e nadar, você morre, não é isso? A comida vira pedra no estômago. Já ouvi várias versões disso aí. Mas o que acontece? Aquele alimento que está no trato gastrointestinal, que vai ser, que teoricamente precisa ser digerido e ter os nutrientes absorvidos, você vai desviar o sangue para outro lugar e você vai paralisar. E você vai desativar o seu sistema parasimpático e vai ativar o sistema simpático. Então, isso vai desviar o sangue para outro lugar, e aí aquele nutriente não é bem absorvido, você está meio empantufadão que você acabou de comer, passa mal. Então, é esse aí o não pode comer e nadar, certo? Muito bom. Vamos lá. E temos mais um aqui. Como os nutrientes chegam ao organismo depois de passar pelas vilosidades? Aí tem dois jeitos, gente. Um deles para ácido nucleico, aminoácido e glicose. Passou pro. Lembra que ali nas vilosidades que você tem ali no intestino, aquelas microvilosidades, o meio dela ali você vai ter artéria, veia e vaso do sistema linfático, tá certo? Carboidrato, proteína e ácido nucleico passa diretamente para dentro do vaso sanguíneo. Cai na corrente sanguínea, é espalhado pelo corpo e vai ser absorvido pelas células que estão precisando daquele nutriente naquele momento. Gorduras, ácidos graxos, esses não passam para dentro da corrente sanguínea. Primeiro eles vão passar para o seu sistema linfático e eles vão ser transportados até uma parte do seu fígado chamado sistema porta-hepático. É um emaranhado de veias ali que também tem ligação com o sistema linfático, tá certo? E nessa junção, toda a gordura vem pelo sistema linfático ali e entra na circulação sanguínea no fígado. Depois vai ser transportado pela corrente sanguínea e a célula que estiver precisando vai fazer uso dela lá com seus mecanismos de ingresso, né, que a gente entra bem na parte de bioquímica, que não dá para a gente ficar abraçando agora, mas basicamente é isso. Então, não tem mais para onde correr, certo? Muito bem. Gente, do formulário, acabou. Mais dúvidas?
Desculpa de ter colocado a aula só ontem, mas no feriado eu não fui gente. No feriado eu dormi. Eu dormi. Delícia. Botei as pernas Tá pro ar. certo. Eu li meu livro, eu tô com um livro ali, ó, de 700 páginas, faz 6 meses que ele eu tava na página 25. Eu cheguei na página 114. Que delícia. Eu li. Nossa, que noção, que delícia que foi. Tô precisando disso, professor. Tô com Agora, 3 livros encostados. então, aí, a próxima Game of Thrones. O livro é Game of Thrones. Eu tô lendo o livro 2, que é a Guerra dos Tronos. A Fúria dos Reis. Foi daí que vem a inspiração para a prova, né, professor? Não, vou, tenho o livro 3, o 4 e o 5 ainda para eu ler. Eu tô no 2 ainda, mas tô no começo. Mas foi uma delícia, gente. Você tem noção. Então, isso já responde à próxima pergunta de vocês. Não, eu não olhei para a prova. Tá? Mas eu vou fazer isso essa semana, prometo. Mais dúvidas, pessoal? Sem dúvidas? Nada? Eu vou tentar gravar a próxima aula é de circulatório, tá bem? Então a gente vai tratar um pouquinho do deslocamento de nutrientes pelo organismo e tudo mais, tá? Então eu vou tentar gravar ela já amanhã, no máximo domingo, para vocês terem mais tempo para poder assistir, tá bem? E eu vou colocar lá no E-Disciplinas também, ver se eu acho o link, eu não coloquei ainda porque o link tinha quebrado, tem um vídeo daquele processo que chama Super Interessante Coleções, ele fala sobre o sistema digestório. Ele mostra um monte de coisa super legal. Eu vou ver se eu acho lá, eu coloco o link para vocês assistirem de bônus lá no E-Disciplina, tá bom? Isso seria muito legal, professor. Por exemplo, eu fiquei na dúvida do palato mole. Aí eu falei, como é que esse negócio sobe, desce? Aí eu fui Ele é procurar algum muscular, vídeo. Carol. Ele é muscular. Então, Então, eu fiquei na dúvida, tipo, né? Então na pensa que prática, sabe? aqui tá o fundo da minha boca, né? Ele é muscular. O que ele vai fazer? Quando eu vou engolir, ele faz assim, ó. E aí ele tapa a parte para cima da cavidade nasal. Por isso que você bebe Coca-Cola e ela não sobe, ela desce. Quer dizer, ela sobe se você rir, mas aí é outra conversa. Normalmente ela desce. O palato sobe e fecha, e a glote, que é a abertura que tem aqui, a glote tampa. Por isso que você também não consegue comer e respirar. Quando você está engolindo, você para de respirar. Pode prestar atenção. Tenta engolir saliva e respirar ao mesmo tempo. Aí pode fazer todo mundo. Não deu? Deu? Você engole e depois você respira, não é? Por isso, porque para a comida não descer. E quando a comida desce, né, no popular, quando a comida desce no buraco errado, você faz e engasga. Certo? Fica tossindo até a comida sair das suas vias aéreas respiratórias. E é para você, porque não é para lá que ela tem que ir. Beleza? Tá bom, gente. Vou parar a gravação. Bonito.